graduou-se em filosofia. É mestre em psicologia pela PUC de São Paulo e doutor em filosofia pela USP. Autor de Sabedoria do Nunca, primeiro livro, de 1999, Ignorância do Sempre, de 2000, Certeza do Agora, de 2002, e Instabilidade Perpétua, de 2009, publicados pela editora Ateliê Editorial. Recebeu o Prêmio Nascente, Abril, USP, nas categorias Poesia e Ficção, em 1997, e o Grande Prêmio da Crítica da Associação Portuguesa de Críticos de Arte? Acho que é paulistana. Paulista. De Críticos de Arte, na categoria Literatura, em 2015, por Testemunho Transiente, que é a união de sua categoria, de sua teatralogia pela Cosac Naif. Sua obra é marcada por um hibridismo de gêneros, entre eles ensaio, conto, aforismo, heterobiografia e heterotanatografia. Tece estreito diálogo com a literatura, a filosofia e a psicanálise, em busca de dizer as coisas em registros múltiplos de enunciação. É professor e dirige grupos de estudo de filosofia. Então, quero contar para vocês que eu participei de um grupo com o Juliano, que durou quase um ano, né, Juliano? Na Casa Escrever, na saudosa, extinta Casa Escrever, em que nós passamos com um grupo de psicanalistas, de uns 20 e poucos, né, artistas, psicanalistas, colegas, lendo o prefácio, apenas o prefácio do Zaratustra, em um ano, mais ou menos. Cada linha, ele vinha uma vez por mês, né, e cada linha do prefácio era um mundo, assim, que se abria com esses seminários do Juliano, que são muito bons. Acabei de ver que você está novamente trabalhando com o seminário de Nietzsche, né, agora? E do prefácio, né? Você está no Zaratustra de novo, né? Eu tenho que trabalhar com essas aulas, esses cursos, aí eu vou tentando. Eu pus o Nietzsche até porque tem mais público. Mas eu estou lendo, né, de tudo hoje em dia. Então, nós temos um outro aqui, que é o André Bertem, meu amigo, que também é professor, ele continua sendo professor visitante na UFBA, que está aí na tela, você pode ver, com a Maúda, que também é filósofo, kantiano, e deve ter outros filósofos por aqui, além de muitos poetas, muitos psicanalistas, os alunos da UFBA, que são muitos também, os regulares são 25, então vai ser uma conversa bem quente com você, apesar de ser assim, de tão longe, tão perto. Te agradeço muito ter aceitado o convite, acho que é muito importante, é uma honra e uma alegria, de novo te ouvir nesse momento. Obrigada, Juliana. Obrigado a você, Lúcia. Eu liguei o ventilador aqui, está atrapalhando um pouco, mas está muito calor. Eu queria primeiro agradecer demais, fico muito honrado, né? E falar que estou revendo tantas pessoas aí queridas, que para mim as viagens para Belo Horizonte foram um momento realmente importante, assim, muito alegre na minha vida, assim, muito vivo, né? Foi o único momento que a tal vida literária me deu essa oportunidade assim de convívio, né? E aqui em São Paulo, sempre eu contei isso para a Lúcia na época, não sei se ela acreditou, mas continua ainda, continuou sendo verdade isso. O BH ficou insuperável na minha memória, assim. E pelo ambiente, né? E pelas conversas, né? E fiquei sempre com uma nostalgia até de Belo Horizonte. Então, eu agradeço muito. Tenho certeza que você terá ou teria, né, se você pudesse ir para a UFBA e para Salvador, a mesma nostalgia, porque é um grupo muito, muito, muito interessante. Também. Não, Salvador, eu sei que eu estava para ir morar aí uns 6 meses, mas a pandemia tirou o plano. Mas eu gosto muito da Bahia, sempre fui muitos verões para o litoral da Bahia lá. Eu gosto do sul da Bahia, acho que todo mundo, né, gosta. Mas eu, para não perder nosso encontro aí, eu pensei muito o que eu poderia falar para vocês. Eu tenho muitas aulinhas prontas até de vários assuntos, sabe? Os filósofos que eu andei estudando, a Hannah Arendt, o Heidegger, né? Mas eu resolvi, como estamos assim, eu não sei porquê, mas acabou que, como teve esse tempo que a gente não se viu, eu fiz uma pequena exposição meio narcísica, assim, do meu próprio trabalho. Então,
o que eu escrevi, o que aconteceu de cada livro para o outro, aí depois o que eu mudei nesse livro que a Lúcia leu. Então, eu vou fazer uma introdução, né? Eu vou tentar contar para vocês do meu trabalho, o que ele era. E estando ligado àquelas linhas lá que a gente discutia muito em BH, que eu permaneço também dialogando com aquilo, né? Então, embora os últimos anos eu abri para ler mais filosofia, eu queria fazer como é que fala? Um recolhimento do itinerário, né? Um recolhimento do percurso. Aí é legal que a gente atualiza os lugares, né? Então, eu comecei com um livro que a Lúcia falou, Sabedoria do Nunca, né? Eu, de ontem para hoje, fiz essas anotações tópicas aqui, que eu acho que vão ser legais, né? Esse era um livro que dá testemunho, né, da inesgotabilidade, da negatividade humana, né? Era sobre o não estar afetado verdadeiramente por nada, né? Tudo que toca de raspão, como uma espécie de vaso dionisíaco, né? E o personagem desse livro, Z, ele espera para ser atingido, né? No abismo da negatividade, como ser atingido por algo, né? A epígrafe dizia bem disso, era uma epígrafe do Hölderlin, né? Nós somos um signo sem interpretação. Nós quase perdemos a língua num país estrangeiro, né? Então, qual o acontecimento que esse Z espera, né? Como migrar para fora dessa grande vagueza, desse fato de que tudo que chega vazio, né? Esse livro foi publicado em 99, eu tinha escrito isso quando era jovem, né? Eu estou recolhendo. Então, o Z é meio engolido pela negatividade, né? Aí, no final do livro, vou citar um pouco para vocês terem uma ideia, né? Ao final do livro, eu vou usar aqui para vocês verem. Algumas criaturas já começavam a olhar para Z, mas ele viu uma pequena fresta na porta do bar e por ali fugiu. Andou dias e dias por estradas e montanhas. Sua herpes latejava sem parar. No quinto dia encontrou um lago, tirou as roupas lentamente e se disse bem baixinho as palavras derradeiras. Eu que sondei a vastidão de todas as distâncias, que mergulhei na hora vazia e aguardei a palavra negada, espero a chancela da noite e a brutal confirmação do exílio. Que a tua mão imóvel termine de me cobrir com o lençol da crueldade. E que a palavra nunca resplandeça no epitáfio do corpo inatingido. Vou ler mais um fragmento, daí eu comento. E assim Z desceu ao fundo e a morte acolheu sua fúria, absolvendo das bizarras tentativas de chegar à claridade. Não basta um pensamento clandestino para desbaratar a asfixia do universo. Nenhum bombeiro ou instituição humana achou seu corpo. Na lápide inexistente não há data de início nem de fim. Não sei o que se inscreve comumente nessas datas. Não sei qual ficção se estica entre a insistência desses dois exílios diferentes. Mas sei que a infâmia desse mundo repugnante, que diz tudo produzir e compreender, não conseguiu sequer pintar pequenas linhas no rosto de um selvagem. Então, esse é um textinho que faz parte do livro, né? E depois seguem poemas, né? Os poemas do Sabedoria do Nunca também estão encabeçados pelo verso daquele poeta que o Wittgenstein, né, admirava, o Georg Trakl. Assim, sem fala, segue o sem pátria, né? Então, eles continuavam elaborando, trabalhando essa perpétua agonia da desrealização, né? Esse está engolido aí pela fenda, essa agonia da desrealização, né? E uma espera por ser atingido. Não está claro ainda, para mim não era claro, de que matéria é isto que poderia atingir, né? Se é uma pessoa, uma época, o que poderia, vamos dizer assim, trazer aquele engolido pela ausência para a presença. O que seria isso que poderia fazê-lo migrar, né? Aí eu cito um exemplo de um dos poeminhas, que eram poemas em prosa, né?
eu vou citar um desse primeiro livro, Sabedoria do Nunca, que é bem essa temática aí. A poesia se converte em religião para aquele que chegou ao limite do despossuimento da fala. Quando o mundo vai se desvanecendo, indo embora, quando os outros vão ficando estranhos, o insondável vira o nosso cotidiano companheiro, tudo que desejamos é um religamento, um maçarico amoroso que solde novamente nossa pertença quebrada e nos retire desse divórcio de suspensão. Quando todas as outras prosas vão morrendo e se gastando, só a poesia pode nos acordar e reintroduzir-nos na vitalidade e na trama do tempo. Mas a poesia, aí termina, deve então instaurar um novo mundo, pois o antigo já não tem sentido para nós, já perdemos a familiaridade e sonhamos com uma nova espessura do tempo, o tempo feito de outra tessitura. No ensaio que compõe essa Sabedoria do Nunca, é pensado aquele que não adentra a trama narrativa, né? Onde está quem inexiste? Né? Como é que é esse inexistencialismo, o K, aí eu chamei de K, o lugar K, para me acompanhar Kafka, né? K nunca esteve a caminho, ficou vagando no puro lado de fora, na vergonhosa zona pré-natal, onde a rede do destino não alcança, por maior que tenha sido a violência com que isto um dia foi lançado. Então, K é o inexistente, o intocado. A ele faltou o piparote de entrada, né? O bilhete para entrar. Que bilhete é esse? Né? Qual a gênese do não? Nesse ensaio, eu joguei para o pensamento do Heidegger na direção de uma ontologia negativa. Né? O Heidegger é uma ontologia da diferença, eu joguei para um negativo radical. Eu não conhecia ainda o Blanchot, a ideia da fenda do Blanchot, né? Então, esse é o meu primeiro livrinho, seria essa experiência, né, de vamos dizer assim, de estar engolido, esse caráter abissal, aí, inesgotável da negatividade humana, né? No segundo livro, que chamou Ignorância do Sempre, era uma ironia, inverti o primeiro título, né? Esse homem do negativo é enaltecido, e a posição dele é celebrada. O olhar de quem perdeu o mundo supera o olhar mundano, vamos dizer assim. Então, nesse livro, eu tentei fazer uma espécie de positivação do negativo. Né? Eu vou dar um exemplo disso num primeiro poema do livro, que chama Quando Eles Iam Viajar. A folhagem na casa abandonada e, ao longe, o ruído das crianças. Já não me ocupo com as cidades tristes da memória. Não houve. Eu sou a concha que recolhe esses ruídos. A vantagem de ter sido assassinado, a vantagem de ter ficado só, quando a voragem do sonho aos outros levou numa viagem ainda incompreendida, é a de que a vida, esse avesso, percorre meu interior sem nenhuma resistência. Não há impedimento, pois se algo fui, além do puro alheio que congreguei em distinções de fim e de início, então fui uma água escorrendo no outro tempo. Então, é uma espécie de vantagem de perder o sujeito, virar uma concha que recolhe o mundo, né? Pertencer ao mundo aí é considerado uma perda, uma narcose. E a dobra é o lugar poético por excelência. Então, situado na dobra, o homem colhe a doação, né, a dádiva do oculto. Nesse meu livro 2, o meu Heidegger já está mais encorpado com a ajuda dos autores franceses, principalmente o Maurice Blanchot. Eu já estou mais encorpado nesse negativo. Ignorância do sempre, aquele que não está mundificado, guarda o clarão, né? A reverência e o acontecer enigmático da coisa, né? Uma espécie de acontecer enigmático. Opera-se aí uma transvaloração. Então, eu fiz uma transvaloração nesse livro, segundo a qual a impotência metafísica, quer dizer, olha o gatinho do João lá, a sua incapacidade para a vida e para o mundo, a sua impotência metafísica, faz uma transvaloração nietzschiana, né,
essas dificuldades com o mundo, vira a potência poética, né? Então, o livro vai celebrar as relações com o oculto e com o nada. Eu vou citar um poema que mostra bem isso aí para vocês, né? É um poema chamado Introdução à Gnose, aquela heresia cristã, né? Enquanto a aranha cerzia o frágil arabesco da sua teia, vi que a imensidão da noite circundante permanecia atravessando todas as linhas brancas do traçado, e que ela passeava dentro da doçura de um abismo. A aranha, na noite, faz uma teia, né? E ela anda em cima do abismo, né? Lembrei-me, então, de uma outra maravilha cujo nome é homem, e descobri o segredo de uma afinidade. Se a aranha faz a teia, o homem tece biografia. Biografia é a tristeza de não ter podido residir no elemento negativo. Se o homem foi constrangido a abandonar a simplicidade da noite pela loucura do nascimento, ele pode, numa rememoração permanente do oculto, suportar a luz cansada que vigora na passagem pelo exílio deste mundo. Tá vendo? Então, o mundo é um exílio, mas se você tiver amparado por essa fenda, né, o mundo adquire algum caráter ainda enigmático, vamos dizer, né? E esse livro termina com destaco também um ensaiozinho, A Arte como Território do Não Poder. E foi bom para mim esse ensaio, eu consegui compreender um aforismo de Kafka, intitulado Passageiro. Então, foi um momento muito importante para mim, porque eu, desde 92, assim, estava intrigado com esse texto da Mulher do Bonde, é um aforismo do Kafka chamado A Mulher do Bonde, é passageiro, né? E aí depois termina com duas micro-histórias, né? O terceiro livro, aqui depois eu vou começar a me soltar mais, o terceiro livro, chamado Certeza do Agora, a principal coisa desse terceiro livro está na ideia de escrever uma heterotanatografia. Em vez de escrever uma autobiografia, uma heterotanatografia, né? A heterotanatografia é a escrita do não nascido, né? Então, se o si mesmo é formado por acordes de ressonância e ajuste de dádivas, a pessoa que nasce, vamos dizer, ela participou numa espécie de ressonância, numa dádiva que vai ao encontro dela, né? Então, se você forma o si mesmo por acordes de ressonância e ajuste de dádivas, uma continuidade de comunicação que se estabelece entre dois polos de uma dualidade, assim, de uma díade, né? A escrita heterotanatográfica é uma escrita do desastre e do desencontro. O eu é precipitado de um encontro. Sem essa imunização, o personagem chamado Gombrowicz, que é baseado no Gombrowicz, sem a imunização, o Gombro, é o personagem, é um terreno baldio aberto a todos os visitantes. Uma espécie de corpo exposto e sem pele, né? Na escrita heterotanatográfica, o mundo é gnóstico, assim, é um lugar de estranhamento, né? Tudo que chega como um espeto enigmático. O Gombro, esse personagem, não pode tomar nada para si, ele não pode tomar algo para si. Ele tomar algo para si, mordiscar, né? Morder um bocado de hospitalidade, é o que dá corpo e lugar. Quando você mordisca um corpo, né? O peito da mãe, você mordisca um pedacinho de hospitalidade, né? Então, isso dá lugar, dá corpo. A escrita heterotanatográfica faz do mundo o espaço gnóstico por excelência, um lugar estrangeiro, no qual tudo é pergunta e não se estabelece lugar, quer dizer, você fica sem lugar. Aí, eu segui, né? Eu ainda seguia pensando que o desencontro interhumano, esse desencontro da dádiva aí, de você não morder nada da mãe, do corpo, do mundo, você ficar esvaziado, né? Eu pensava isso como concedendo o privilégio do poema, como se isso, para mim, era um privilégio, uma vocação, né? Como fosse uma vocação. É esta operação que será desfeita mais tarde.
né? Aí a minha pergunta que depois, eu vou falar para vocês, quando eu ia para BH, eu estava começando a entrar nessa crise aí, né? Mas qual o privilégio em nascer pela fenda e virar um locutor do ser? Não é melhor reivindicar um corpo e uma história? Não é melhor ter uma história, uma vida? Essa é a questão que se abrirá para mim 12 anos depois, né? Esse livro é de 2000. Em 2012, 13, quando eu comecei para BH, eu estava começando a... Eu vou contar para vocês qual que foi a mudança. Essa questão se abrirá 12 anos depois. Quem nasce de uma relação sexual tem corpo. Quem emerge da fenda chega permanentemente num aí para o qual não se inclui, né? Eu falei isso recentemente num debate com a Janaína sobre Clarice Lispector e com a Júlia Panadez na Universidade de Ouro Preto, né? Quem nasce de uma relação sexual tem corpo, quer ter uma vida, um corpo. E quem emerge da fenda é como se chegasse num aí, né? Você sempre está chegando num lugar para o qual você não se inclui. Você está sempre naquele estado lá que a gente conversava, Lúcia, da Marina Tsvetaeva. Você está sempre nessa suspensão poética, chegando num aí que você não adentra, que é a posição filosófica dos heideggerianos, vamos dizer. É um pouco esse lugar aí, né? Então, quem não participa, recuou. Né? Quem não participa do mundo, eu senti isso, que ele recuou, pois cuspiu, vomitou o leite materno. O não fundamental concede o poema. Eu descobri isso lendo os diários da Tsvetaeva. Naquela época, eu cheguei a descobrir esses diários que tinham saído no Brasil. Uma frase da Tsvetaeva me marcou, era essa aqui, ó. Com todas essas mudanças de casa, perco aos poucos o senso da realidade. Meu eu fica cada vez menor, como aquele rebanho que a cada cerca ia deixando um tufo de lã. Vai deixando um tufo de lã. E ela fala assim, só fica o meu não fundamental. É como se fosse um não fundamental para o ente, vamos dizer assim, uma alergia ao encontro com o mundo, né? Aí você recua para uma inexistência. Então, eu estava ainda meio assim, achando que era uma vocação a questão do nada, né? E não olhando aquilo como um desastre interhumano, vamos dizer, né? Aí o quarto livro, chamado Instabilidade Perpétua, segue ainda nessa toada. Eu sigo aí na vocação, no negativo, né? E começo ali o procedimento de me colocar na pele de outros, né? Aí o texto do Kafka, escrito em primeira pessoa, oriundo de uma fala no Sesc, nesse texto eu tento desacademicizar a relação com Kafka, autorizando uma escrita e uma fala a partir da ferida da amizade. Uma escrita a partir da ferida da amizade, né? Companheiros da fenda, vocês podem se usar, né? Era um pouco essa ideia. Eu vou citar o trecho inicial desse texto, só para vocês né, terem uma ideia. Então, eu falo assim, entre outras coisas, eu, Kafka, durante muito tempo pretendi nascer para dentro do mundo. Me parece bastante estranho que eu tenha nascido para fora do mundo. Como é possível que, ao nascer, não se nasça para o interior do mundo, mas para uma zona exterior e ilegal? Minha condição é de aposentado prematuro, desde o início desencarregado do serviço do mundo, por déficit de algum liame essencial. Em mim, o liame era de gelo, amarra logo derretida e desfeita. Então, há nesse livro Instabilidade Perpétua também um outro texto de que não me envergonho, né? É uma apresentação não acadêmica do texto A Origem da Obra de Arte do Heidegger, né? É um texto que começa assim, também vou mostrar o começo, aí passo para outro assunto. O texto começa assim, pensei em nada escrever, em nada preparar para o nosso encontro de hoje. Isso talvez garantisse a instabilidade, na qual o próprio combate aparecesse. Combate entre o dizer bem, o dizer translúcido e mentativo, que é o apelo do mundo, e o risco da mudez, o risco de ser engolido pela atração da opacidade.
pela profundidade de um corpo que pensa lento, e muitas vezes pensa em idiomas gástricos, e aqui acho que eu pulei, eu copiei aqui, acho que eu pulei. Em idiomas lentos e gástricos. Pensei em ter coragem para sustentar essa indecisão. Pensei que se eu nada preparasse e nada relesse, minha fragilidade ficaria menos defendida. E a luta, o pólemos entre o dizer e o emudecer poderia aparecer entre nós. Então, foi um comentário ao Harvard de um modo não acadêmico, né? Essa luta entre o dizer e o emudecer poderia aparecer ali, né? Esse livro, Instabilidade Perpétua, saiu em 2009, e esse que a Lúcia mostrou, que eu publiquei, em 2018. Então, passaram-se 9 anos aí, é isso que eu queria falar para vocês, passaram-se 9 anos sem publicação. Aí juntou esse livro, os 4 juntaram nesse único, né? E depois de 2009, eu não publiquei mais, né? Passaram-se 9 anos sem publicação. Foram nos anos em que eu fui para BH, 12, né? Acho que 13. Esses anos aí, eu estava em plena transmutação e crise, né? O desejo de ter uma vida e uma história, né? E um eu que se sustentasse era muito grande. Não ficar o tempo todo, por exemplo, agora eu estou olhando vocês, eu sustento a fala. Não ficar o tempo todo sendo olhado e a fala despencar, né? A angústia engolir, né? Você ficar sempre muito precário, né? Não poderia ter uma vida no mundo, assim, monetário, trabalhar. Então, eu cada vez mais sentia esse desejo desse caminho. Eu percebia que eu não era um monge, nem um poeta, né? Eu queria lugar, queria participar, adentrar os mundos e os corpos, né? Queria participar da vida, né? E me perturbava morrer vazio e intocado, né? Para morrer é preciso que algo aconteça. Eu já tinha entendido que o não fundamental derivava dessa não ressonância, né? No início, eu sentia que estava transvalorando uma tragédia humana, né? E se eu estava na dobra, era preciso agora caminhar pelo outro lado da dobradiça, para o lado, vamos chamar assim, de dentro do mundo, né? Sair do suicídio transcendental. Aí, então, nesses anos eu estava, sei lá, ganhando corpo e querendo cada vez mais, né, poder existir no mundo. Eu vivia de letargia, né? Eu queria romper com essa letargia e com essa recusa. Precisava trabalhar, desenvolver competência profissional e me bancar. Quer dizer, o apelo não o apelo do real, mas o apelo da realidade, vamos chamar assim, né? Desenvolver uma forma no mundo, uma competência, poder me bancar, isso era uma questão muito grave, que até hoje eu estou... foi decisiva para mim à noite. Vou contar um episódio que vai estar no último romance, que sai agora em julho. Aí foi decisivo à noite em que tive de matar um rato na cozinha da minha casa. Foi decisivo ter de lutar por território, né? Isso desmentia a minha posição anterior. Então, eu coloquei essa cena no romance que deve sair em julho, eu vou ler para vocês, né? No início de julho, acho que vai sair um livro chamado Filósofo no Porta-Luva. Tem a ver com essa que a gente está contando, essa migração para dentro do mundo. Lá tem o início do capítulo 2, diz assim, ó: Frederico começou a virar casaca e a mudar de Deus. Eis o dia D desta conversão. As goteiras caíam pela casa inteira, inclusive sobre sua cama. Ele se levantou... Voltou. Conseguiu, Sônia? Tá lá. Tá com o som aberto. Acho que alguém está com o som aberto. Conseguiu até demais. Já conseguiu mais. Não, você conseguiu bem. Mas aqui era essa coisa a minha casa precisava pôr 50 mil reais estava desmanchando a casa de goteira. Então, uma noite, ele começa a escutar uns barulhos, se levanta, eu pus um personagem, eu tentei fazer mais ficção. Ele levantou por causa dos barulhos e deparou-se com um rato gordo no meio de suas panelas. Naquele momento, o pastor do ser iniciou sua evolução para óbito.
Ao invés de saudar o pequeno vivo, né, o pequeno ente na clareira e colhê-lo na linguagem, esse nômade dessubjetivado lutou pelo seu território. Ele e o rato se olharam nos olhos dezenas de vezes. E muitas delas ele não sabia quem era o rato e quem era ele. Foram 3 horas de perseguição e luta. Ele chorava e gritava, tinha compaixão pelo rato e identificava-se com a sua posição. Na sequência da luta, como o rato não ia embora, a coisa virou questão de vida ou morte. Frederico gritava para que a agressividade aflorasse nele. Se GH entrou num transe canibalístico com a barata, Frederico lutou pela saída do transe místico. Naquele dia, o bonachão, o pupilo simbiótico, o revelador das gentes, bateu as botas. É um exemplo emblemático de um percurso onde você tem que ganhar corpo e ir para o mundo, né? Ele vai virando normal, vamos dizer, né? Não era mais o guardião, era o traidor da vocação, né? Do mestre, vamos chamar. O livro que marcou a virada para o lado mundano da dobra saiu em 2018. É o que a Lúcia mostrou. Tem o título Recusa do Não Lugar. Eu posso resumir para vocês. Bom, a gente está já. Já eu chego. Não vou incumpridar muito para a gente conversar. Mas esse livro que marcou essa. Eu recolhi aí a virada disso. Saiu em 2018. Fez 3 anos agora, né? Posso resumir a experiência central deste livro evocando o mês de março de 2011. Lembro-me de uma passagem, da passagem que li, eu cheguei acho que a mostrar para vocês em BH, da passagem que me fez um furo no meu Heidegger, né? E questionou a prioridade ontológica da fenda. Essa passagem eu vou ler para vocês agora. Quando eu li essa passagem, meio que eu falei, puxa, depois eu digo para vocês, eu vou ler a passagem para vocês, né? Com essa passagem, eu reconfigurei essa tese do vazio, vocês vão ver por quê. A passagem é a seguinte, ó, não surgem realmente as dimensões interiores do sujeito só porque, desde as suas condições mais precoces, mais antigas, né, lhe sussurram cantos de sereia, desde a água, desde a piscina da mãe lá. Não se convence toda criança que não é vítima do desamparo da vantagem de ter nascido só porque há mamilos eudaimônicos, mamilos felizes, né? Espíritos caramelo benignos, ampolinhas conjuradas, fadas bebíveis que velam discretamente no seu bercinho, né? No seu berço, para irromper de vez em quando, tranquilizadoramente no seu interior. Não se escava no indivíduo, por uma soma de invasões proveitosas, uma gruta de amor, na qual haverá um aposento comum, para toda a vida e seus espíritos associados. Essa passagem me mostrou, para mim, foi assim, Lúcia, essa passagem mostrou que o nada e o vazio não eram visitas do ser, mas possibilidades humanas, auridas no desencontro. Daí a epígrafe que eu coloquei no Recusa de Não Lugar. Calamidades humanas, boa oportunidade para o ser, né? Se o nada não era um chamado do mistério, nem uma vocação, mas o resultado de um desajuste de dádiva, como eu falei para vocês, eu podia seguir tentando ganhar mais corpo e indo mais fundo no mundo. De lá para cá, continuo escrevendo, mas fundamentalmente busco um lugar como professor de filosofia. Interessa-me hoje mais ganhar forma e consistência do que habitar com reverência o clarão estrangeiro. O modo que eu encontrei para ganhar mais forma foi exercitar-me com a filosofia, ler o que posso, né, para entender melhor o mundo. Então, aí eu estou me situando hoje, para a conversa que a gente teve nesses anos, eu estou situando a diferença que me aconteceu, né? Já não me interessa tanto a singularidade, eu acho que a minha foi esgotada, né?
e as filosofias existencialistas, mas o grande mundo, né? O mundo amplo, suas épocas, né? A política num sentido bem amplo, e o escritor como alguém que joga com o material da época, joga com... Então, esse é um resumo que eu fiz para vocês, meio... Eu fiz ontem e hoje, que é assim, tudo que aconteceu, a marca que foi para mim, eu consigo datar bem as marcas de transformação, né? Então, acho que foi isso, Lúcia. Houve essa mutação, né? E aí essa relação vamos dizer, de uma positividade originária me mudou também a relação com o mundo, né? Com a política, muitas questões aí seguem, isso aqui parece meio banal, mas dessa mudança segue muita mudança, né? E então foi um pouco esse percurso assim. Eu acho que eu fiz esse caminho e hoje está nessa luta assim, mais de adquirir forma, consistência, né? Ser um cidadão do mundo, lutar para dar aula, né? Eu virei microempresário de curso, né? Eu dou aula e tal, é aquele negócio de contar aquela coisa, fazer continha, né? Aí eu estou estudando Adam Smith, Marx, né? Economia, então eu acho que eu migrei para essa dimensão mais mundana, né? E tentar entender a nossa época e tal. Então, é interessante contar isso para vocês, porque foi um percurso que, quando eu encontrei vocês, eu estava nessa batalha aí. Só que ainda não tinha ainda a urgência do mundo, não tinha ainda me levado, né? Então, eu acho que hoje em dia é muito difícil a gente sustentar essas posições, né, que a gente conversava, porque o mundo se tornou hiper inchado, né? Muito essa coisa aí, até a pandemia, o social atravessa tudo, né? Por mais radicais que sejam as asceses, ou para o alto, ou para dentro, ou para baixo, eu fui engolido. Então, quando eu vi que eu estava sendo engolido, eu falei, bom, eu sou do mundo e dane-se. Então, foi um pouco essa foi o meu caminho, Lúcia, aí, né? Mas eu continuo lendo os autores, né? Ainda tenho, às vezes, grupo de Heidegger, e às vezes eu volto ao Blanchot, ao Bataille, mas eu fui mais para essa coisa das positividades, como é que o mundo está organizado. Estudei muito a Hannah Arendt, a questão política, né? E, enfim, esse seria, então, o que eu teria, assim, meio curto, mas gostaria de jogar para vocês, ver a ressonância. Então, é isso. Eu falei muito rápido e pouco, mas espero que tenha ajudado a contribuir com alguma questão. Muito bom, Juliano. Te agradeço muito, inclusive, essa leitura assim, que você fez, como você vem fazendo, né, sempre, né, dos filósofos, dos escritores e de você mesmo, né, nessa sua trajetória. E como a gente não se via há tanto tempo, para mim foi assim, uma descoberta, é isso que você está dizendo agora. Porque eu quero te dizer que eu demorei para ler esse livro, eu sabia dele, mas eu demorei, eu tive um pouco de medo de ler esse livro. Eu fiquei assim, será que a gente, aquele grupo, né, que quando o Juliano chegou em Belo Horizonte, ele já dava essas aulas, mas não sabia nem cobrar. Você lembra, né? Que uma parte fui eu que te ensinei, né? Juliana, você tem que cobrar esse preço. Não, isso é barato para os estudantes. Eu falei, dá bolsa para os estudantes, não cobra dos estudantes, cobra dos psicanalistas para você falar dessas coisas e tal. Fiquei assim, mas será que eu ajudei ele a entrar no mundo? E o mundo é isso? Então, quando eu li Recusa do Não Lugar, eu fiquei assim, muito implicada com esse título, e por isso eu resisti. Eu fiquei assim, será que o Juliano acabou por dar um lugar ao não lugar? E aí também não é bem isso, né, que é entrar no mundo. E assim, aflita, sabe? Fui ler com aquele medo, e de repente, quando eu comecei a ler o livro, porque te convidei, foi só depois que eu te convidei, que eu comecei a ler o livro, eu já abri uma página que eu li para os alunos, que é quando você relata aquele encontro que você teve com a
dentro, com a Hilda, na casa da Hilda, na casa de Hilda Hilst, né? Hilda Hilst já tinha morrido, eu fui lá antes de você também, depois da morte dela, embora tenha conversado com ela antes, e também vivi aquela experiência daquelas duas, Narjara e a outra é a... Como é que ela chama? A Olga Belinsky. Belinsky, né? E daquela casa meio imantada por aqueles... Quando eu fui, ainda tinha uns 20 cachorros. Passei uma tarde com elas me embebedaram, assim, como tinha que ser, né? Eu até brinquei, falei, vocês fazem isso com todo mundo? Elas, não, só com você, que é muito legal. Eu falei, bom, a gente chega aqui, tem que ficar bêbado, falar com a árvore, ver a Hilda Hilst. Foi muito mais intenso do que o que você descreve ali. Mas quando eu comecei por ali, eu falei assim, não, Juliano está recusando o não lugar, mas ele não perdeu a intensidade. E a intensidade de alguém que se espanta ainda com o mundo dos não intensos. Então, eu quero abrir o debate, a conversa com você, com um trecho da Lençol, você sabe disso, né? Dessa minha paixão, e eu acho que você me reconheceu nesse lugar, né? A gente se reconheceu nesse lugar, quando a Lençol fala assim, olha... Chego a pensar que nos conhecemos mal, que nos imaginamos disformes. Tal é o espanto que suscita, na alma de quem vê, o poder. O fato de que o mundo, tal como é, assim, carece de evidência. Essa ferida não separa os ricos dos pobres, nem os opressores dos oprimidos, nem se traduz em níveis de rendimento, mesmo se historicamente a divisão a que me refiro tomou essas formas várias de disfarce. Não. Essa ferida separa os atentos e os distraídos, os mornos dos intensos, os necessitados de misericórdia e os orgulhosos. Se no que até hoje escrevi algo devo ficar, desejaria que fosse isto. Há uma história silenciosa dos intensos que, porque necessitados de misericórdia, não impuseram aos seus congêneres as cadeias da explicação, nem miragens para o desejo. Gostaria que sobrevivesse a afirmação que nós somos epifanias do mistério, mistério que nos nossos balbuciamentos se desenrola. Outra maneira dela dizer isso, né, é que somos iguais perante a existência enigmática. Aí eu te pergunto, você recusa ou não lugar, mas você retorna a esse ponto, né? Existe um ponto ainda, é como se você se reconciliasse assim, com o mundo, depois ainda fiquei assim, nossa, e logo nessa época do Covid, que mundo é esse? Juliano batalha tanto para entrar no mundo, quando ele entra no mundo, ele entra nesse mundo, né? Em que ele tem que estar confinado, ele que sempre se sentiu confinado no mundo, né? Mas quando eu li o seu livro, eu tive outra impressão, entendeu? Então, eu quero te dizer assim, que você me convence mais que o próprio Winnicott e o próprio Sloterdijk. Você, com a sua experiência. E aí a minha pergunta para você é assim, como é que esse sujeito, sem nenhuma hospitalidade, sem nenhum dentro, como você diz, né, sem nenhum acolhimento, se tornou, muito antes de você se despedir do não lugar, esse sujeito tão hospitaleiro com o outro? Como é que você explicaria isso? Eu gostei muito das perguntas, Lúcia. Eu tentar responder para você, né? Eu vejo filosoficamente a sua citação da Lençol, né? Uma citação muito bonita, como essa, vamos chamar assim, agora com a cabeça mais ampliada filosoficamente, como a dimensão alética da existência humana, né? Aquela coisa que o Heidegger mapeou bem em filosofia, embora tenha um jargão, né? Esse lugar que habita os místicos, né, os poetas, ele resguardou essa dimensão, né? O que eu acho, talvez, que eu percebi, né, é que é impossível para mim, que era impossível viver só nessa dimensão. Tinha que negociar com várias outras dimensões. As dimensões, sei lá, libidinais, produtivas, né? O fato biológico de você ter que se alimentar, trabalhar. Então, havia também uma complexidade muito grande, né, em termos de uma
várias, vamos chamar assim, de topologias ou lugares, né? Então, é como se eu tivesse migrado para fora da dimensão alética para cuidar de outras coisas que também são necessárias, né? E até para tentar desenvolver alguma frontalidade mais agressiva para conseguir estar no mundo, né? Agora, quando eu publiquei esse livro, teve um lançamento em São Paulo, uma pessoa fez uma pergunta, até eu não soube responder, e um amigo meu, que é escritor, Evandro Afonso Ferreira, um mineiro muito engraçado de Araxá, ele falou, o Juliano mudou de estrada, ele fala que ele mudou de estrada, mas continua no acostamento, né? Mudou de estrada, então eu quero abraçar o mundo, tudo, mas, de fato, eu acho que talvez esse RG inicial aí, desse inexistencialismo, né, inicial, esse olhar, como você falou, a distinção de atento e distraído, né? Tsvetaeva também fala isso, né? Como é que ela fala? Que ela entrava numa sala, via que todos estavam dormindo, menos que ela estava acordada, né? Mas eu acho que, para mim, foi mais uma experiência de tirar, vamos dizer, o primado desse lugar, né? Eu continuo acreditando, os pintores vão existir, os poetas vão existir em grupos menores, não vão abrir uma rachadura na época, né? Vão ser uma pessoa, se lê um poema, melancoliza um pouco, o outro fica mais maníaco quando lê um poema, né? Cria uma comuna ali delirante entre aqueles leitores, mas eu percebi, eu tinha uma espécie de ideia, né, de que o poema ia instaurar mesmo, eu tinha um certo messianismo, acho que eu não contei para vocês que hoje eu tinha essa ideia de que haveria uma migração mesmo para uma outra constelação, outro modo de existir e tal. Hoje eu não acredito mais nisso, né? Eu acho que essas coisas ficam, como vocês aí, são guichês que eu chamo dentro do mundo, né, que tem essas clareiras de poema aí, e tem essas zonas desmobilizadas, né? Que, inclusive, tem que ter né, alguém que está, como a Lúcia, assim, que é uma professora importante, até para poder dar a mão, acolher aqueles que estão. Então, eu continuo acreditando que vão pintar, vão escrever, né? Mas eu tirei disso aquela coisa mais assim, vamos dizer, de uma coisa, de uma apocalíptica revolucionária, eu perdi isso, e eu, como pessoa, tive que ir para o lado do mundo e, de algum modo, me colocar, né, como professor de filosofia, então, ir atrás das leituras, fui mais em busca de erudição do que da colheita do abismo, né, sabe, a colheita do poema, né? Ia ficando mais velho, e depois eu tive lá, depois que eu encontrei vocês, né, eu conto isso no meu romance, essa relação com o mundo me assustou demais, eu tive um problema do coração, pus prótese, né? Fiquei bastante deprimido essa época, tinha que cuidar para pagar seguro-saúde, né? Então, esse próximo livro, o Marcelo falou, você deve sair em julho ou agosto, pela Todavia, vocês vão dar risada. Mas foi isso, Lúcio, eu continuo assim, fã do Alético, mas eu, pessoalmente, tinha que visitar outras regiões, né? Porque eu acho que o preço também que se paga na colheita do poema tem também um preço alto, né? E eu queria falar, bom, eu de algum modo, também, a outra questão que nós discutimos, a questão epocal lá, que eu falo da minha visita na casa da Hilda, que essa prática da extremidade radical, o mundo de hoje deixa você muito só nisso aí. Por isso que eu falei, se não fosse vocês em BH, então há uma espécie de como se fosse assim, um esgotamento, sabe? Dessas vanguardas, uma espécie de budismo que se levou ao limite nos anos 30, o Gottfried Benn, a obra do Heidegger mesmo, e como se hoje você tivesse mais que buscar forma e consistência. O fato de eu ficar vazio, eu ficava muito indefeso, né? Meio ameboide, eu ia narrando o outro, onde o outro me levava, né? E aí que eu falei para vocês de conquistar uma frontalidade, alguma coisa que tem a ver com poder ter agressividade em si, né? Sabe uma coisa assim? Então, eu acho
que eu continuo fã do poema, mas eu, de algum modo, aí foi uma decisão de me tornar mais filósofo e intelectual do que poeta, entendeu? Embora eu acho que a minha escrita ainda continua sendo, a matéria dela mudou, né? Mas a maneira de dizer continua sendo uma maneira quente. Perfeito. A grande surpresa, e aí eu deixo os filósofos, né? E quem mais quiser falar e perguntar, é você dizer que a filosofia te salvou desse lugar, desse não lugar. Isso para mim foi uma. Eu achava que você ia dizer assim, foi a minha escrita que chegou aí. E você atribui à filosofia. Então, achei isso incrível, inclusive escutar isso, ser professor. Achei isso maravilhoso. Mas aí você pode um dia escrever e me dizer que eu estou enganado. Eu acho que você pode fazer falar aí e eu ver que eu errei. Né? Não, eu não vou te dizer que você está enganado. Eu acho que esse lugar do professor é fundamental. Sempre saquei isso em você, Juliana. Sempre saquei. Né? Tanto é que eu te chamei para esse lugar, né? Eu te chamei para fazer uma intervenção. Eu tinha lido um texto do Juliano, desses assim, acho que foi Peter, não sei se foi o Peter. Peter foi seu orientador no mestrado, né? Na psicologia. E Peter Pelbart. E aí eu tinha lido um texto dele que acho que ele foi chamado para falar sobre o sucesso na literatura. Ele escreveu um texto Como Fracassar na Literatura. Eu comecei um curso meu lendo esse texto, Juliano. E aí eu fui a São Paulo e Maraísa já te conhecia, nos colocou em contato, a gente se conheceu e foi assim, imediato, né? Eu falei, não, vou te chamar para ir falar num curso lá meu em Belo Horizonte e tal. E porque achei que você tinha essa coisa da transmissão muito forte, isso aparece também nos seus textos. E, sobretudo, da transmissão de uma experiência, que é muito, muito interessante quando você traz isso para a sala de aula, né? Então, acho isso maravilhoso e só quero te agradecer por ter trazido mais uma vez aqui. Abro para as perguntas Vou comentar só antes de alguém perguntar. Não, eu que te agradeço. Eu estava curioso que você ia ler isso. Eu tinha medo também. Eu falei, puxa, eu vou magoar a Lúcia. Várias vezes eu... Tá vendo? Imagina. Eu falei, puta, eu acho que ela não leu ainda. Então, eu passei por Mas esse não me medo magoou, não. Fiquei super, super intrigada e super instigada a te ler mais. Estou a fim de ler o próximo romance aí. Professor, eu tenho uma pergunta. Ô, Lúcia. Desculpa. Eu vou pedir para a Iane enxergar para mim quem quer perguntar, porque eu aqui fico completamente... Ana Alvarenga e o Antônio Carlos Vieira Caetano. Tá, vamos lá. Ana Alvarenga e Antônio. Ana pode falar, se quiser. Pode começar, para mim não é uma pergunta e vai ser bem rápido, tá? A Ana conhece. Ô, meu querido, mas é porque eu não podia deixar de aproveitar essa oportunidade para te agradecer. Porque que você esteja dentro ou fora do mundo, isso é uma outra questão. Mas de onde você estiver, você faz muita diferença na vida das pessoas. Na minha, foi assim, estrutural. Foi uma coisa estrutural. Porque foi certeiro. Você me pegou numa curva que eu não conseguia fazer. E aí, você me apresentou o Tsvetaeva, que está me ajudando a fazer a curva. Então, eu preciso te agradecer na frente de todo mundo, inclusive, não porque... É porque, sabe quando a gente levanta a mão na sala de aula que vai chegando a sua hora de falar e que vai te dando uma taquicardia, que você parece que você vai falar uma coisa que você nunca poderia deixar de falar? Eu te digo só que eu senti isso agora, eu precisava te agradecer, porque foi fundamental. E a Lúcia sabe disso, porque a Lúcia estava na minha banca de doutorado, quando eu custei acabar um doutorado sobre o Pascal Quignard, porque você me apresentou a Tsvetaeva. Você me apresentou a Tsvetaeva e eu não conseguia. Eu falei, gente, agora não dá mais. Eu na minha banca de doutorado, a minha orientadora falou assim, no ouvido, assim, para de falar mal dele, senão a banca vai acabar com você. Mas é porque eu já estava vendo outra coisa. Então, eu tenho só que te agradecer, tá? Você faz muita diferença na vida das pessoas. Olô. E
E Lúcia também. Então, assim, é um encontro que eu não podia deixar de falar isso. Porque Lúcia, na minha vida, também é uma outra coisa assim, que eu vou te falar. Ela fez um Mas ela... pós-doutorado, terminou recentemente, vai ser publicado, com traduções da Svetaeva. Puxa, eu fico, Então, fico agradecido. aí veja. A Fico diferença. comovido. Agora, a Tsvetaeva é perigosa, hein? Depois você precisa me contar como é que tá viver com ela de... Vivendo sob o fogo, vivendo sob o fogo. Literalmente, né? vivendo sob fogo, né? Eu escolhi fazer uma lareirinha, né? E domesticar a lareirinha para poder, vamos dizer assim, aprender também um outro lado da vida, né? Mas a Tsvetaeva, para mim, quando eu leio, eu me lembro do fogo, né? Mas eu fui para esse negócio de falar, vamos administrar o cotidiano. Até agora, para saber se vai vir uma poesia do cotidiano, né? Eu ainda não... Às vezes eu falo, puxa, parece que a poesia acabou, né? Mas eu estou à espera da poesia do cotidiano. Mas vem, pode ter certeza que vem. Antônio, diga lá. Obrigada. Oi. Obrigada, não, eu tô até com a dificuldade, assim, para elaborar, porque foi algo que eu fui pensando agora justamente com a leitura do Juliano. E essa coisa E eu não li os seus textos, mas agora eu tô com muita vontade de ler. Eu li o que a professora passou pra gente do A Equação Natal, Presença Roubada. E a questão da recusa do não lugar, pelo que eu estava ouvindo aqui, me fez pensar nesses dois polos, né? Do não lugar e do lugar, e como você pensa a questão da arte ou da escrita, ou o que for, pintura, ou como talvez essa busca desse não lugar. Mas eu também fiquei pensando nesse seu retorno para o mundo, se é que eu entendi direito, porque eu realmente quero te ler agora, não seria também uma forma de... Porque você também fala desse mundo criado por conceitos, e talvez esses conceitos sejam formas de ficção, né? De como o mundo é criado em cima desses conceitos em que nós operamos e performamos. O que é um RG, se não uma ficção, de uma certa forma, né? Uma forma de nos identificar ou de nos marcar, ou um rastro, que seja. Então, se essa volta para o mundo não seria também uma forma de enxergar esse efêmero e esse não lugar também no que está construído, no que move as ações das pessoas, porque essa questão do gesto também, o se voltar para algo, o gesto, e eu estou pensando no gesto literário, em como também como escrever seria uma forma de destruir a própria escrita. Eu estou pensando dessa forma. Não sei se eu me fiz entender aqui. É muito complexo. Eu gostaria até de digerir mais, né? O que eu anotei, muitas coisas aí do que você falou. Eu quando houve esse negócio que eu te falei do problema prático, né? O dinheiro, a vida monetária, né? A casa se desmanchando, o rato que entrou na casa, né? Isso para mim não era assim, vamos dizer, uma flor do discurso, entendeu? Era algo, vamos dizer, real, vamos chamar, uma coisa que tá, como alguém que está doente hoje com Covid, ou a diferença entre uma pessoa que está na miséria e o outro que está na casa, né? Isso aí são diferenças reais, né? Eu me sentia assim concernido para dar conta disso, sabe? Não como uma espécie de ficção, tá entendendo? E o gesto literário, que talvez era o gesto mais de alguém tentando ganhar corpo, né? Esse gesto literário de alguém que foi roubado no gesto, esse que é o presença roubada, né? Eu acho que eu estava conseguindo talvez migrar para um gesto efetivo mesmo no mundo, né? Agora, eu não sei se essas experiências de mundo, de época, são ficções ou são realidades. Essa é uma longa discussão, né? Essa coisa
da filosofia francesa, né? O discurso, tudo é discurso. Mas, sei lá, por exemplo, você pega um marxista, ele vai dizer, não, a luta de classes é ontológica, é real, a contradição é real, não é discurso, né? Então, existe uma discussão aí. Eu me senti, assim, interpelado por coisas que, para mim, me tocaram como eram realmente reais nesse sentido, entendeu? Aí que eu tive que me conseguir, esse negócio, me colocar no mundo, né? Foi um pouco isso, tá entendendo? Agora, eu acho que o gesto da minha escrita no início era muito assim de furar o mundo, né? De atravessar, né? Mas agora que eu estou, vamos dizer, agindo no mundo, estou aí no mundo, eu não preciso mais desse gesto, tá entendendo? Então, não sei se eu te respondo, né? Agora, essa discussão se é discurso e ficção é uma discussão importante com a filosofia francesa, né? Sei lá, o Foucault, tudo é discurso, o mesmo Lacan, né? O discurso, será que isso é assim? Ou os marxistas também têm razão, né? E outros, mesmo como a Hannah Arendt. Então, esse tipo de questão aí que eu gosto hoje, questões mais filosóficas, sabe? E o mundo, vamos dizer, está aí, você não vai conseguir furar, atravessar, assim, abrir uma clareira para muita gente. Quer dizer, a gente está dentro desse mundo pandêmico, informático, capitalístico, né? Nós vamos ter que viver muito tempo dentro disso, né? Então, como eu falei, as comunidades poéticas estão dentro disso aí. E eu acreditava numa saída disso. Hoje eu vejo que não tem isso aí mais, entendeu? Por isso também que eu desinvesti esse tipo de escrita e de filosofia. Entendeu, mais ou menos? Entendi. E é mais pensar o possível do que o impossível, né? Você eu pode me até identifiquei- guardar eu o me identifiquei poema, mas bastante também. eu fui nesse sentido que eu fui mais mundificado, né? Entendeu? Entendi. Obrigado, querido, obrigado. Obrigada, Antônio. Juliano, o João Rocha falou que se pode entrar na fila, então acho que ele é o próximo, não sei. Lógico, o João Oi, é uma Juliano. figura extraordinária. Aí, João. E aí? Hoje meu dia já começou bem, que eu sabia que ia encontrar com você. E encontrei com você, encontrei com várias outras coisas que tem a ver com você, coisa mais louca. Primeiro, eu queria lembrar que quando eu conheci o Juliano, a Lúcia coloca a gente em situações bizarras. Eu conheci o Juliano numa aula que ela deu, que ele levou ela lá, que a Lúcia convidou o Juliano e pediu para apresentar o Juliano. Eu e a Maraísa. A Maraísa já conhecia o Juliano e eu não conhecia ele, nem nunca tinha lido nada dele. Eu me lembro que o primeiro livro que eu li de você, Juliano, foi o Saber do Nunca. E eu te apresentei com um texto que chamava, se não me engano, Um Narrador Sem Narrativa. Porque nesse livro tinha um personagem que era o Z, que era alguém que estava no limiar de se tornar uma pessoa, um ser humano. E ele não consegue, né? E eu lembro que eu li, eu fiquei muito impressionado com esse livro e pensei que o narrador sem narrativa era esse Z, mas que o Juliano era um narrador, né? Ele, naquele momento, escutando você aqui agora, eu já percebi alguma coisa na sua escrita que já te colocava no mundo. Tinha esse movimento, né? Eu de alguma maneira, eu percebia isso. E o tempo foi passando, e hoje de manhã, eu terminei de ler um romance que não é seu romance, não tem nada a ver com seus livros, mas é um livro de um baiano, que é o Itamar Vieira Júnior, que é o Torto Arado, que é um romance que vai sair pela sua editora aí. E tem uma coisa nesse romance que eu falei assim, eu vou falar isso para o Juliano hoje, não sei se tem a ver, mas que eu lembrei demais. Há uma personagem nesse romance, eu vou contar um spoiler aqui, viu, gente? Quem não leu o romance, tapem os ouvidos, porque eu vou ter que contar.
Tem uma personagem nesse livro que, logo no primeiro capítulo, ela perde a língua. Literalmente. Ela corta a língua. E ela fica muda. E a irmã dela que vai fazendo essa entrada dela nesse mundo da linguagem e no mundo, efetivamente. E num dado momento, essa irmã segue o caminho dela e ela fica sozinha e tem que ver como é que ela vai entrar nesse mundo, né? E lá no final do livro, Juliano, ela encontra uma solução tão interessante que eu vou ler só um fragmentozinho daqui, que ela fala assim, então ela passou a vida sem a língua. E ela não soltava nem grunhidos, ela ficava em silêncio. Nem sozinha ela soltava sons. E lá para o final do livro, ela fala o seguinte, correu os caminhos de Água Negra. Água Negra era a fazenda onde eles viviam. Na mata, nos rios, nos marimbus, em cada palmo de terra, tentou reconhecer e recordar cada árvore. Sua memória se tornou um mapa das trilhas e dos caminhos que conformavam seu lugar. Precisava conhecer cada declive, cada cova aberta e fechada, cada movimento da terra, de partida e chegada, cada animal de casa ou da mata. Saía de manhã, se perdia na exploração de todos os cantos que alcançava. Voltava suja, exausta, com a roupa cada vez mais puída. Ninguém perguntava por onde havia andado. Não adiantava. Sabiam que não iriam responder. E os sons dos animais, das folhas ao vento, do rio correndo, os sons que ecoavam perenes em seu interior, fosse nas tarefas do dia a dia ou no sono leve da noite. Então, sentiu que desde sempre o som do mundo havia sido a sua voz. Então, eu queria perguntar, sei lá o quê, que de alguma maneira esse entrar no mundo, talvez, seja uma forma de conceber um novo mundo. Um mundo que tudo que está ao seu redor faz parte da sua voz. Os encontros, os bichos, né? Isso é algo que eu tenho pensado bastante. Você foi para a filosofia e eu fui estudar as plantas. Eu acho que as plantas têm uma forma de vida que a gente ainda tem que entender melhor, e é mais poética. Então, eu achei que esse fragmento, não sei, tem a ver com isso, né? Essa pessoa que acha que tem uma língua putada, que não consegue entrar nesse mundo, de alguma vez, em algum momento, ela descobre que, na verdade, a sua voz é a voz desse mundo também, assim. Ela já estava nesse mundo sem se dar conta, assim. Não sei João, se agradeço muito você, desde que eu conheci aí, né, eu vi, assim, o seu... Não é estranho para mim você dizer isso, combina muito com você, né? E, aliás, esse livro, eu não li ainda, o Itamar chegou a 100 mil livros vendidos anteontem. Tá? Eu achei lindo. Tem um boom da literatura através desse livro aí. Ele é aí da Bahia, ele é de Salvador, estudou na Federal aí. Ele é da UFBA. Só para marcar um território, né? Ele é aluno de iniciação científica, foi um primeiro bolsista do programa Milton Santos, Permanecer, pessoas em vulnerabilidade, depois mestrado e doutorado na UFBA, inclusive o doutorado é resultado da pesquisa dele de doutorado. Perdoe o barriga. Maravilhoso. Eu tinha que fazer alguma propaganda, não sei. Em que área, João, ele fez mestrado e doutorado? Hein? Qual a área dele? Do mestrado? Ele fez o mestrado, deixa-me lembrar, em geografia, né? Orientado por Auxiliadora, e fez o doutorado no pós-afro, orientado por Maria Rosário, né?
Não, Rosário é uma extraordinária professora da UFBA, né? E, inclusive, ele teve a mesa no nosso congresso com o Rosário. A gente colocou os dois para conversar, entendeu? Foi assim um momento mágico. O Itamar que está vendendo tanto livro que vai possibilitar que o meu livro seja publicado antes, porque ele vende. Mas a minha mulher resenhou ele aqui em São Paulo, eles se tornaram amigos. Então, Bacana. às vezes eu vejo que eles estão falando, isso aí eu sabia o que o João Carlos falou, ele se tornou próximo da minha mulher, né? Agora, voltando à pergunta do João, o João está poeta demais aí, João. Eu agradeço você ter falado isso, mas você vê, se você está estudando as plantas, eu estou lendo Adam Smith, Marx, Hannah Arendt, vamos dizer assim, eu estou lendo coisas do tipo assim, bem, né, como é que funciona o capitalismo, por que surgiu a pandemia, sabe? Eu estou uma cabeça mais assim, não estou a ponto de ir na Globo News ainda, mas não vou numa entrevista, mas eu estou lendo essas coisas aí, né? Como é que é a economia, então é surpreendente. Eu colocaria você ainda nesse espaço dialético aí. Você é incurável, você não vai sair. Mas eu estou mais eu estou vestindo terno e gravata, entendeu? Para poder. Mas ele já é professor, Juliano, então. Não, o João, desde que eu fui para BH, né, eu notava nele assim como é que fala, um vírus do poema muito intenso nele, né? Na maneira dele ser, assim, é incrível, assim. Eu estou tentando... Eu gostei muito do que você falou, mas o meu caso é assim, bom, eu vou falar com um cara da filosofia, como o João. Eu preciso mostrar para ele que o meu Heidegger, o meu Sloterdijk está do nível deles. Como outro João, né, que você está dizendo agora. Eu preciso mostrar competência, eu preciso me formatar, saber a página 220, a nota de rodapé, né? Então, eu me propus um pouco esse caminho aí. Embora eu prestei 2 concursos para pedagogia na Federal de Santa Catarina, e não entrei, tirei 2º na prova escrita lá, mas depois eu vi que já tinha um colega lá que eles queriam, né? Mas eu não consegui ainda. Para mim, virou essa coisa. Eu preciso adquirir uma competência em filosofia, dominar mais a tradição. Aí foi essa escolha que eu fiz, entendeu? E, para mim, o poema ele está enrustido. Eu acho que na hora de morrer, daqui a um tempo ele volta, mas eu fui cuidar da realidade. Mas eu adorei te ouvir, João. Você, para mim, é dessa dimensão aí que a Lúcia citou da Lençol, né? E eu quis virar vamos dizer, um intelectual, né? Estou tentando, não sei se eu consigo. Posso fazer uma pergunta, Lúcia? Lúcia. A Paula Vaz, Lúcia. Tá, então fala, Paula, porque o pessoal está entrando aqui no chat pedindo. Você organiza aí para mim, Ayane? No chat? Vai, Paula, pode falar. Ô, Juliano, só para bagunçar um pouco, assim, paradoxalmente, né? Na medida em que você vai tentando circunscrever o objeto, seja ele qual for, né? Marxismo, Hannah Arendt, o que for, nesse ponto que você busca circunscrever as coisas, né? Buscando atingir de alguma forma também a exterioridade animal delas, isso, ao mesmo tempo, não é a essência do poema? Será que isso também não é a essência? Entendeu? Paradoxalmente, quando você fala que você está afastado do poema, mas não seria isso também a essência do poema, né? Não seria isso a casa do poema, assim? Esse nascer, né? Tomara que sim. Você vai me dizer quando você lê os meus livros agora, depois da conversão, você vai me fazer uma análise para dizer isso, porque aquela frase do meu amigo lá, que eu mudei de estrada, mas continuava no acostamento, talvez essa exterioridade, né? Por mais que eu tente me formatar
filosoficamente, para adquirir uma palavra competente, né? Talvez eu não consiga, eu sempre falho ainda de um lugar ou outro, né? Então, aí, não sei se é isso que você está me dizendo. Se for isso, aí eu não, vamos dizer, você tem que ler esse Recusa aí, me dizer, e o próximo romance, né? Se houve uma mudança só da matéria, vamos dizer, da avenida, ou também da forma, vamos dizer assim, do volume da dicção, né? Talvez, pelo que você está falando assim, talvez continue isso, porque eu sempre me sinto muito exterior mesmo, né? Apesar de tudo que eu falei para você. Uhum. Então, o próprio Recusa seria o livro que faz o elogio do engravatado, como a Lúcia ficou com medo. Ele faz o elogio do homem do mundo, do homem sossegado, do homem desatento, mas eu fiz de um modo poético. Talvez, né? Não sei. Aí vocês que têm que me criticar lá para render texto. Mas eu agradeço. É que eu estava com medo de ver vocês hoje, porque todo mundo aí, todos, o João, a Paula, né? Todos transpiram o poema, e eu já estava morrendo de medo. Falar de Diana Arendt. Você pode dizer que você saiu do poema, mas o poema não saiu de você, não, tá, Juliana? Sinto te dizer. Eu ia falar isso, Lúcia. Eu ia falar isso. Ana Cabeças e o Pablo Soares querem colocar questões. Estão aí na fila. Ana. Deixou uma mensagem aí, Lúcia. Estou saindo aqui, deixou uma mensagem aqui no chat. Viu? Tá Dá uma olhadinha. Bom, João. Não deixe de ler, viu, Juliana, a mensagem. Tá? Obrigado, João. Aí. Muito obrigada, viu, João? Boa noite. Obrigada Valeu. pela presença, pelo prestígio. Boa noite. Tem gente com reitor que dá para você tomar cerveja junto, é bom. É bom. E teve um aqui que é o Rafael Dias, que escreveu assim: a UFBA te espera, Juliana. Vamos ver. Teve quem colocasse viva a UFBA. Então, vamos lá. A Ana, você quer colocar a sua questão? Sim, na verdade é um comentário, tá? Bom, eu sou a Ana, eu sou de São Paulo. Eu não li o Recusa do Não Lugar, eu li um trecho. Na verdade, li a primeira parte só. E me interessou muito o nome, né? Me chamou bastante a atenção, e ver você falar agora até confirma bastante com outras coisas que eu já tinha lido, né? Falando do livro. E você falando, né, aí de matar o rato e tal, eu, assim, acho que todo mundo, né, eu passo demais, ainda hoje, né, sei lá, se você está achando esse lugar aí, eu acho que eu ainda estou bem mais longe, né, não vou botar gravata, porque eu sou mulher, mas estou mais longe ainda de vestir essa persona, né, do mundo. Mas eu gostei muito do que o João falou, até foi bacana, que eu já tinha pedido para falar, e eu também, por coincidência ou não, né, acho que um monte de gente, também terminei, né, de ler o Torturado, e essa questão, né, como ele colocou, até está muito perto do que eu queria falar, sabe, essa coisa, assim, da poesia, como que não é, assim, exatamente uma viagem, né, como sendo uma coisa que já né, que reivindica o seu lugar mesmo, né, que não é o não lugar. Não sei se eu me faço clara, né? Eu penso um pouco no Bifo, né, no Berardi, que ele fala, e até quando ele fala desse lugar hoje, né, aqui da gente, da pandemia, e ele fala que a poesia é o que é possível, né? Se não for a poesia, que a gente vai ficar falando só a linguagem aí do corretor automático, né? Se bobear, que é um pouco uma condição da vida, né? De poder respirar. Mas eu acho muito interessante, eu não estou invalidando, não, esse trânsito, essa coisa que você fala, eu acho bastante interessante, quero conhecer melhor e pensar, mas é só uma coisa, assim, uma pergunta que eu quero te fazer, Juliana, você não acha que isso, né, essa coisa, esse trânsito, né, um pouco pelo impossível, é o que torna o possível possível, dá para entender?
tem um paradoxo, né? Aí, eu acho que, enfim, acho que viver o lugar se a gente não parece que se não, eu tenho um pouco a sensação às vezes que se eu não viver o não lugar, eu não vou conseguir achar um lugar nunca. Ou seja, né, isso já está difícil, mas era isso. Não, agradeço muito você também. Eu acho que esse negócio de não lugar em lugar, que eu falo no Recusa, que o não lugar, assim, tem numa recepção, né? Na chegada ao mundo, vamos dizer assim, você tem uma... Ih, eu estou aí ainda? Deu alguma mudança aqui. Mudou o visual. Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Assim, Juliana, você Érica está compartilhou apresentando a tela tela. dela. Mudou toda a coreografia aqui da visual. Mas é um pouco essa tese lá do livro Recusa do Não Lugar, que quando você tem como fosse assim, uma ressonância, né, uma experiência de continuidade, eu dou exemplo, você pega numa corda, um mexe numa corda, o outro do outro lado, né? E a corda, um continua o gesto do outro, né? Eu conto uma música, a Lúcia acrescenta uma nota, eu acrescento outra, né? Isso que vai dando uma consistência, vai gerando essa experiência de si, né? Então, o ficar sem lugar tem a ver com um abandono, um desastre, né? E quando você foi olhado, foi ressoado, você cria um corpo, né? Cria uma espécie de repertório, que é isso que a gente chama do eu, né? Então, esse livro que eu fiz era uma defesa do eu, né? Agora, existem várias outras... Essa questão que a gente está colocando desde a pergunta da Lúcia e do João, a questão das dimensões, né? Eu, por exemplo, em 2016, 2017, que eu tive o problema do coração, e fui internado e me puseram uma prótese, né? De lá para cá, esse evento modificou muito minha maneira de estar no mundo, sabe? E eu percebia que eu estava ganhando uma longevidade por causa de uma explicitação tecnológica do corpo, né? A técnica, no fundo, é você explicar, né, os entes a tal ponto que você pode protetizar, né? Então, isso também me interessou, o cara perder uma perna, ganhar uma perna biônica, né, aquela perna de carbono, ou eu pus uma prótese na minha artéria. Isso não tem tanto a ver com essa dimensão poética do enraizamento no mundo, né? É uma outra coisa, é um artefato, né? Então, eu também me voltei para isso, né? Como se eu tivesse também que dignificar isso e conseguir, vamos dizer assim, existir num mundo que são essas coisas, né? Essa coisa está em mim, eu tomo um remédio por causa dela, né? Eu tenho que pagar um seguro-saúde, depende de uma doação tecnológica para existir. Eu já não existo só pela Terra, eu já existo de doadores medicinais, de medicina, né? Então, é muito complexo, não tem um chamado único na vida, né? Por isso que eu tentei visitar essas outras regiões. Agora, então, Ana, eu acredito nessa, como é que fala assim, uma complexidade muito radical, uma espécie de complexidade. E o não lugar, para mim, ficou mais assim, você fazer um elogio numa coisa que, no fundo, é um azar. Você não ter tido um encontro. Eu discuti isso com a Lúcia, né? Por que o Lacan fala que o encontro é imaginário se o encontrão é real? A gente chegou a falar essa frase uma vez em BH, né? Esse encontrão, o que você resulta, é o precipitado desse encontro. E aí você tem um lugar no mundo, você fala, bom, o cara me chama para um crime, será que eu vou ou não? Eu, quando era jovem, eu não sabia para que lado ia, eu ia para qualquer lado, como uma ameba, né? A hora que você configura esse eu, ele te diz, aqui eu não vou, ali eu vou, né? Então, a tese do Recusa no Não Lugar é um pouco essa. O eu não é só para você fazer uma dissolução, ele também tem um aspecto positivo, tem um aspecto também de real nele. Essa é uma discussão aí filosófica, né? Mas eu acho que essas dimensões que vocês estão trazendo,
do poema, eu concordo, mas por exemplo, uma prótese da artéria, como é que você veria isso? Ter que ir na farmácia comprar aspirina? Eu já veria, para mim, é a poética do ciborgue, da Donna Haraway. A poética do hoje, né? Então, eu estou para ler a Donna Haraway, li as entrevistas dela, gostei muito, mas para mim, esse ciborgue que já está em mim, né, eu tinha também que me reconciliar com ele. E todos os universos poéticos que eu frequentava, aí, isso não tinha cidadania, né? Mas é isso que eu estou te dando um exemplo, assim, de um mundo hipercomplexo que a gente está, né? Enfim. Hoje todo mundo, né, está tendo que se reconciliar com isso de alguma forma. Bom, a máscara já é uma coisa, né? Já é uma técnica aí que a gente está tendo que aplicar. A pandemia tem muito a ver com essa expropriação lá que o Heidegger chamava de Gestell, né? Um cara comeu morcego na China, e em 10 dias o mundo inteiro contaminado. Mas se não houvesse o virtual, teriam morrido, vamos dizer, 10 vezes mais gente. O fato de você poder fazer um lockdown, coisa assim, tem a ver com a técnica, né? A gente poder, a Lúcia trabalhar, vocês trabalharem de casa, né? Eu acho que o número de mortos seria muito maior, tá entendendo? Então, tem toda uma complexidade que eu queria... Eu acho que eu ficava no poema, Lúcia, e eu acabava hipertrofiando a dimensão do poema. Você já talvez tinha uma carreira acadêmica, né? Era uma titular, sabia brigar em universidade, você já tinha uma força assim. Eu estava assim como uma florzinha, né? Então, eu tive que... Verdade, concordo inteiramente. Aliás, já entrei brigando para a universidade. Eu entrei com mandato de segurança. Então, olha só, eu quero, antes de passar a palavra para o Pablo, que pediu, Sinara, que eu estou vendo aqui, mais alguém, Ayane? Yuri. Yuri. Mas antes de passar, eu quero ler o comentário do João Carlos Salles, antes de sair, porque acho que vai te deixar feliz, eu acho. Ele disse, Lúcia, quero dar meu testemunho da alegria em ter escutado Juliano. Posso dizer simplesmente isso, você não exagerou, porque eu chamei ele para te ver, ele não te conhecia, e eu fiz toda a apresentação. Deixo meu abraço forte, preciso sair, pois os gatos já pedem aqui a minha ajuda, hora de cuidar deles. Acho que agradeço. Escutou e ficou bastante aqui, coisa rara, porque ele é muito cheio de ocupações assim. O João falou, né, que o poema tem uma dimensão combativa, até eu concordo, né, João? Só que aquela coisa, por exemplo, agora, o governo Bolsonaro, se eu fosse um advogado poderoso, conseguisse levar ele para a AIA, ou fazer quer dizer, um advogado, um jurista, também tem a força combativa disso no mundo ainda é maior que do poema nesse sentido, né? Porque o poema é como se fosse... O poema como se fosse uma luz que você acende, né? E que a pessoa tem que estar meio... Parece que ela... Nem todo mundo é aberto ao poema. Isso é uma outra discussão que a gente tinha. Tem gente que não adianta, né? E aí um advogado conta mais. Você fala, porra, cara, eu vou meter uma ação em cima de... Então, é isso que eu fui descobrindo também na vida, né? Que nem todo mundo é aberto a essa discussão, a essa questão do poema, né? Isso é muito fácil de notar, né, pessoal? É verdade. Olha só, então eu passo a palavra para o Pablo, em seguida para a Sinara, em seguida para o Yuri, e a gente vai encerrar, né? Porque a gente já está numa hora que, de repente, a gente tem que encerrar mesmo. Então, encerrar as inscrições aqui, né? Então, vamos lá, Pablo. Vocês me escutam? Sim. Se não escuta, ressoa. Se não escuta, ressoa, pois creio nisso, né? E aí, escutando o Juliano, e diante de tudo, porque eu nem sei o que eu vim falar, na verdade, porque com outros espelhos que iam aparecendo, porque aqui eu estou no encruzilhada, né? E quando eu me ponho em encruzilhada, principalmente numa poderosa encruzilhada, arquitetada a partir da técnica, pois não se há
né? Deslocamento entre técnica e poesia. E eu encontro Juliano, que nem sabia quem era Juliano, e vejo Juliano, que às vezes aparecia o nome Luciana, e aí eu digo, ai, gente, eu vou fixar só na imagem dele, né, para eu dar uma ancorada. E aí, no que ele falava, no que ressoava dele, eu percebia uns movimentos que eu me coloco em vida, na dualidade, vamos colocar essa do vegano e do não ser vegano, né? E aí, quando estou vegano, parece que tem um peso menor, parece que a pluma está colocada como nosso peso. E aí, quando eu já ia dizendo Juliana, Luciana, é tudo isso, porque ele é isso, ele falava de uma maneira como eu colocaria aqui na minha região, pois estou na cidade do Padre Cícero. Imagina, eu te escutando e vivendo sobre, né? Vivendo diante dos olhos desse grande patriarca que sempre me olhou e que me coloca nessa dualidade da misericórdia das coisas, né? E como abandonar isso e ver essa âncora que Juliano puxa, né? Esse abandono da transcendência, e entendendo que tem muita coisa colocada, pois o olhar é mais amplo, mas é tudo que me afetou diante da escuta dele, pois é viral. E aí tem um rato dentro da minha casa e eu tenho que lidar com ele esta noite. E eu estou recusando isso tanto, recusei tanto, mas quando ele falou do rato, eu digo, chegou a hora. E eu vou viver isso mais tarde, né? E que ressoe aí em você, porque a gente ainda vai caçar muito rato e lidar com essa misericórdia de matar ou não matar aquela criatura, enquanto quer gritar com a gata que come o seu bolo. E não grita porque é do instinto dela e se pega nessa encruzilhada e se mantém nessa vida. É isso. Um abraço em vocês todos, em vocês. Obrigada, Pablo. Obrigada. Para vocês hoje. Aí não é nenhuma pergunta, nenhuma colocação, é um encontro com você, com o João, com Lúcia, com a Ayane, com esse povo todo que cheira a dendê, mas cheira a batata frita de São Paulo. Eu sinto tanto cheiro olhando para vocês, eu acho uma loucura. Eu vou em cada canto. Cheiro o cangote de vocês todos, né? Porque quando se coloca na encruzilhada é porque está disponível, né? E aí mesmo reconhecendo que Juliano pode ter, porque ele falou que tem uma mulher, que possessivo, você compartilha muita coisa boa com ela. Eu digo até para ela, porque apelo pela sinceridade, eu creio na autenticidade, cheirei tanto o cangote dele, porque ele é lindo, né? E viva as nossas belezas, viva as nossas belezas. Um beijo. Obrigada, Pablo. A última Esse aí é outro visitado, hein? Esse aí não dá nem a para última comentar. intervenção que eu vi do Pablo assim, em público, ele cantou maravilhosamente. Pô, só agradecer, genial. Esse aí falou maravilha. Então, passo para Sinara. Sinara está aí? Olá, Olá. Me escutam? Sim, sim. Então, saudade, Juliano, e também da Luciana, já que estão ali nos nomes. Um abraço muito forte. A minha questão ia muito junto, assim, com essa história do poema, né? Assim, que a força combativa do poema, se a gente não tem a força combativa do poema também para entrar no mundo, assim, mesmo para esse mundo de matar rato, porque aqui em casa também tem um, eu não sei se é um rato ou um saruê, mas assim, é um pouco de intensidade, mas também de formação de conjunto, que eu fiquei pensando, assim, na sua fala. Primeiro, é isso, assim, que eu sei, a gente sabe do preço que se paga na colheita do poema. E não é um preço que, às vezes, a gente pode pagar mesmo, assim, porque é algo, talvez, que não... bom, eu consigo escutar isso, assim, mas eu fico pensando, assim, nessa entrada no mundo, e aí nessa entrada no mundo mesmo, assim, de fazer concurso, de estudar, no mundo da filosofia, que nunca consegui entrar, nunca consegui que o pensamento se formasse como pensamento, ele sempre vinha com outra força combativa, né? Talvez a do poema, talvez a da imagem, talvez alguma coisa que passe rápido demais. E aí eu fiquei pensando, Juliano, nos ritmos, numa espécie assim,
ainda na formação de conjuntos, né, o que é a comunidade dos poetas e o que seria esse outro mundo, muitos mundos no mundo, né? Mas se essa comunidade dos poetas, ela também, na comunidade de tradução, ela não força a sua entrada para esse mundo, mas a minha pergunta é assim, é porque eu acho tudo muito rápido no mundo, assim, eu acho tudo muito precipitado, assim, precipitado de cair também. Como é que é, a minha pergunta é assim, como é que é a passagem do ritmo para você nesses dois elementos, assim, no elemento desse, que é o do poema, que sei que está com você também, assim, como é que fala, eu ia falar na contramão da estrada, é quase na contramão, né, mas é no acostamento. E esse outro ritmo, que é do mundo, disso que você está chamando mundo, mas a gente pode pensar, né, na realidade, se esse ritmo também, a gente não paga um preço muito alto por ele. Essa é a minha pergunta. O ritmo veloz, né, do mundo. O ritmo esmagador, assim, também. Eu vou responder, prazer ver a Sinara, né? Quanto tempo, Sinara? Espero que você esteja bem, está na Bahia, né? No sul da Bahia ainda, né? Sim, sim. Depois eu quero muito que você venha aqui, ou presencialmente, ou virtualmente. E ainda existiu presencial? Na Universidade Federal do Sul da Bahia, Eu acho que é para essa universidade que você vai, viu? Eu já estou meio velho, hoje em dia, não sei, eu prestei os concursos, mas depois a gente conversa disso aí. Eu acho que agora eu já estou meio... Mas o que eu vou falar? Eu tinha esse ritmo de entrega, né? O outro fala, vamos lá em tal lugar, aí você vai, aí acorda, né? Era uma vida mais assim, sem tanto a coisa do trabalho, né? E, ultimamente, o meu ritmo é de trabalho. Eu acordo cedo, fico, às vezes, 6 horas diante do computador, e aí eu tenho que preparar, sabe, esse negócio que eu falei, Adam Smith, Hannah Arendt, Paul Ricoeur, autores que eu estudo, né? E tem toda uma... Assim, não posso dormir meia hora mais tarde, porque o dia seguinte vai atrapalhar, né? Então, isso me roubou muito mesmo. Da abertura do poema implica uma disponibilidade, né? E como eu tinha que bancar as contas, essas coisas, eu fui corresponder a esse chamado, né? Vamos dizer assim, intramundano do trabalhar, né? Do render. Aí você de noite fala, puxa, agora eu estou cansado, e como se fosse aquela dimensão do trabalho, mas o meu dever hoje está cumprido, agora eu vou descansar, né? Então, eu fui muito para esse lado, e, de fato, é um ritmo, é um outro tipo de mundo mesmo, né? Você perde aquela disponibilidade vagabunda, né? Para o encontro, né? Você vai... Eu mesmo agora, com a pandemia, eu nem vejo mais ninguém, né? Então, aí a gente pegou um cachorrinho muito bonitinho, cachorrinho vira-lata, depois ele está lá embaixo, mas ele me deu uma alergia no olho, agora acho que ele não está mais dando. E o momento poético é a hora que na pausa, eu brinco com ele no corredor e numa praça, sabe? Aí eu vejo ele, assim, o jeitinho dele fazer aquela puxação de... Como é que chama aquele jogo que um puxa para cá, outro para lá, né? E esse é meu momento aí assim, de outra coisa, né? No mais, eu fico tentando ter essa performance filosófica, entendeu? Então, eu concordo com você. Eu estou imerso agora nesse outro ritmo que eu não conhecia, né? E vendo o que tem aí, né? Que sai daí. Mas como eu não tinha, era uma dimensão que estava descuidada, né? Então, você vê, eu fui prestar concurso, já não deu certo, já era, você já está velho,
ou tal coisa, né? E, então, eu fiquei com um certo... Tá entendendo, Sinara? Eu fiquei com um certo medo do mundo e também me constrangia a adquirir essa forma, né? Uma forma mais assim, Então, eu tô nesse momento. E a tentativa de estudar bastante, né? Então, o poema está... Tem o que a Paula falou, o João falou, mas o poema, para mim, ele tá na gaveta, né? Stand-by, ele ia dizer. Obrigada, Sinara, obrigada, Juliana. E agora eu vou passar a palavra para a gente encerrar, né? Se não tiver mais ninguém que queira se manifestar assim de última hora, para o Yuri, né? É Yuri? Eu não vi aqui ainda. Oi. Oi, boa noite. Boa noite. Eu estou aqui convidado de Ana Paula Mira, que é aluna da Lúcia, e vim assistir essa aula do Juliano. Aluna clandestina. Mas... Clandestino, clandestino, né? A segunda via. O acostamento da estrada, do acostamento da estrada do clandestino. Mas vamos lá. Eu me identifiquei muito em vários aspectos do que o Juliano abordou hoje. Eu penso que o discurso dele dialoga muito, eu trabalho com artes visuais, dialoga muito com o universo das artes visuais. E... lembrando do nosso querido falecido já Chico Science, que completaria aniversário agora essa semana, ele dizia assim, em determinada música, em um determinado momento, ele falava que estar sólido em toda a área que ocupo. E no discurso na aula, né, do Juliano, ele fala sobre essa corporificação. E eu entendo que muitas vezes o artista se perde quando ele não corporifica, ainda que por alguns momentos. Né? A minha vivência, que não é tão longa assim, nas artes visuais, mas eu já construí alguma coisa, eu vejo amigos que ficaram pelo caminho e fico, nos momentos, me corporificando para materializar e realizar. Porque senão eu fico muito no mundo das ideias e aquilo não se torna uma coisa palpável. Eu acho que é disso também que o Juliano está falando nessa abordagem dele, né? Isso tocou muito a mim, me trouxe uma identificação, assim, pelo trabalho. Ainda que a escrita, a filosofia, o meu viés é muito mais a mitologia, a pesquisa da mitologia, o Mircea Eliade, o Joseph Campbell e tantos outros mitólogos, mas que é uma necessidade do artista, eu não posso generalizar, mas dessa corporificação, desse aterramento, o momento de você aterrar para manifestar aquilo que você consegue elaborar enquanto ideia, né? E eu queria partilhar isso e dizer que adorei a aula, foi sensacional, foi magnífica. Só posso deixar um grande abraço para todos e obrigado aí, Juliano. Obrigado você, gostei muito do que você falou. Eu acho que tem a ver essa busca de forma, né? De corporificação, consistência. Eu acho que quando eu era muito desconstruído, as brincadeiras lá do Eric, naquele bar, lembra dos negativados? Eu era muito levado para lá e para cá, e muito naquele espanto da alteridade do outro. E aí criou para mim também uma outra coisa importante, que é a relação de você consigo mesmo. Essa relação também é, vamos dizer, ontologicamente primeira também. Você na relação com você mesmo e a ideia de produzir uma forma boa, uma corporificação. Para mim, na suspensão poética, eu ficava muito pequenininho diante da presença do outro, né? Tinha aquele espanto, né? E aí parece que eu não sabia o que fazer de mim. Então, essa ideia de buscar forma, de se exercitar, vertebralizar, tem a ver com acho que isso que você falou. Eu tenho buscado muito isso, né? Tem tá entendendo? É uma tentativa de forma mesmo. Não essa coisa de eu estar à deriva, né? Essa deriva está levando, né? E, como você falou, perdeu muitos amigos nisso, né? Eu acho que essa ideia, hoje em dia tenho essa coisa de acordar, tenho uma disciplina, né? Um trabalho
comigo mesmo, eu estou cansado, mas eu tenho que ler aquilo lá, sabe, uma coisa assim. Isso tem sido importante para mim, para eu conseguir me colocar, me purificar, né? E eu agradeço espero, eu gostei muito do que você falou, porque a questão da alteridade, do espanto, né, Lúcia, eu acho que ela é muito bonita também. Mas e isso, como é que você se determina? Essas questões aí pós-Foucaultianas, né? Como é que você cuida de si? Como é que você se talha numa forma que, afinal, eu vou ter que conviver o resto da vida comigo mesmo também, né? Eu tenho que... E o que eu vou fazer de mim, né? Qual a minha... Aí eu acho que entram coisas que estão além da desconstrução e desse tipo de filosofia. É isso, eu gostei muito. Obrigado aí, rapaz. Eu queria falar, Lúcia, eu queria agradecer. Posso falar? Ayane? Ayane, eu posso falar? Pode, Maúda. Pode. Eu quero agradecer a você a coragem que você tem de expor o seu caminho e de uma maneira tão vivante, entendeu? Tão viva. Isso eu acho que é uma riqueza. Eu agradeço a todos e também ao último que falou, porque é um caminho muito pessoal, é seu, mas que toca a todos, compreende? E é o caminho que agora você está focando da filosofia de transmitir, da transmissão. E na transmissão de como você chegou a isso, realmente, para mim, foi muito rico. Eu quero lhe agradecer, e a todo mundo, a Lúcia, e a todos, porque também tem um grupo aqui que é muito rico. É isso. Eu agradeço muito a sua fala e também a todos, porque pela hospitalidade aí de alguém que até relativizou o poema, ter sido tão acolhido entre vocês que são do poema, né? Mas para mim foi uma delícia e eu agradeço a fala agora que você disse. Eu queria... Lúcia, seu microfone está desligado. Antes de todos nós irmos embora, eu queria falar. Sim, a Cristina vai falar agora. Eu falei com ela que ela vai encerrar, tá? E você encerra aí com a sua Cristina Araripe, nossa amiga querida. Eu fiquei ouvindo você falar da morte o tempo inteiro. Agora que você é uma gambiarra da medicina tecnológica, né? Você carrega aí essa... Você é o ciborgue, né? O homem-máquina. Então, esse tema é um tema que me toca muito porque eu tenho pensado exatamente isso. Como pegar esse ciborgue, esse homem-máquina, e fazer ele sair do processo de colonização da máquina, né? E chegar a ser um humus, né? O ciborgue que volta para casa, que volta para a terra, que é filho da terra, que se perdeu, por isso ficou sem lugar, né? Então, fiquei pensando o tempo inteiro que você falava como alguém que está diante da morte. Eu também tenho 60, eu também não entrei na universidade, eu não consegui passar, né, nos concursos. A vida ia sempre interpelando para um outro lugar. E durante muito tempo eu sempre olhei para o mundo e me perguntei assim, aonde é a porta que entra nesse mundo? Né? Como se eu não soubesse que porta é essa, né? E quando você fala, aí fez para mim todo sentido o nome do livro, né? Desse não lugar, desse não pertencimento, desse sólido. E eu acho que eu poderia pegar isso tudo que você disse e dizer como ser um ciborgue humus, como ser um ciborgue terra, como ser um terrano. Eu acho que, por exemplo, eu estou cansada de ser humanidade. Eu acho que a humanidade não presta para nada. Essa ideia de coisa única, uniformizada, numa espécie conturbada,
e conflitante, numa espécie única no planeta, onde os diferentes ou os mesmos, sei lá, se destroem, né? Se você olhar todas as demais espécies, não rola isso, né? Então, observando, eu vou com o João, né? Eu tenho estudado muito sobre a questão da Terra, porque eu penso que tudo tem que voltar para a Terra. A gente ficou maquínico demais, e a gente se perdeu porque ficou maquínico, né? Então, as palavras precisam voltar para a Terra, os corpos precisam voltar para a Terra. Eu fico tentando calcular o espaço que precisa para abrigar 301.087 corpos. Isso dá o que realmente em metros quadrados? Porque precisa um super sólido, né, para botar todos esses corpos. E também a decisão, você vai botar aberto, você vai empilhar, o que vai fazer, né? Então, eu penso que... Eu espero que você seja uma gambiarra que volta para a Terra, que vira um ciborgue terra. Não sei se o poema te alcança nisso, não sei. Eu acredito que o poema é o cachorro no caminho, né? Eu acho que tem. Eu gostei disso que o Pablo fala, né? Eu estava também com vontade de chamar você de Luciana Araújo Marques. Também vale. Agradeço muito. As questões da Cristina também me tocam, né? Eu até andei procurando aqui perto de São Paulo para ir morar fora da cidade, porque agora é aquele momento que a pessoa faz uma mudança de vida ou não faz mais, né? E a minha casa, eu conseguiria um valor maior do que morar no interior. Então, eu viajei muito para procurar um lugar para morar, né? Então, a minha questão, muito isso que você falou, quer dizer, eu estou aqui dentro de São Paulo, né, vivendo de doadores tecnológicos, o que eu tenho de terrano ou de terra, né? Você tem razão, aqui é só o cachorrinho, porque eu estou aqui, né? Agora, o problema é que esse pessoal aí, Latour, né, esse pessoal que discute essas questões, não vai ter mundo para todo mundo e nem terra para todo mundo, né? E a minha pergunta hoje é muito essa: o que dá para fazer, né? O que eu posso fazer? E você acredita que nem isso eu consegui responder ainda, né? O que dá realmente para fazer, né? No sentido de contribuir aí com uma dessaturação do problema climático, do problema de poluição. A gente é tão, né, impotente assim, sozinho, que eu fiquei nessa dúvida. Bom, eu devo mudar para morar num outro lugar e, de fato, conviver mais com as plantas e os animais? Então, isso que você falou me toca muito de perto, né? Mas eu confesso, nesse ponto, até assim, eu nem sei, vivendo aqui, o que eu posso fazer, né? E que decisão eu posso tomar, dada a situação hoje, né? O que a gente deve fazer, né? E porque eu fui esses dias para Piracaia levar uma moça que ia procurar lá, comprou uma terra lá. De fato, tem muita gente que está, como eu, classe média, empobrecendo, e vai para morar lá, faz um trabalho na internet, eu alugo que tinha aqui alguma coisa, e vive com 1.500 lá. Dá para viver com bem menos que você vive em São Paulo, né? Mas eu falei para ela: você é o que agora? É uma classe média neo-hippie, que continua sendo classe média e diz para si mesmo que não empobreceu? O que tem aí de radical, né, nessa... O que seria habitar mais assim com os terranos, né? Eu estou reduzido, sendo bem sincero para você, o cachorrinho, essas visitas na praça, mas grande parte da minha vida ficou virtual. E essa vida que até, por um lado, para mim foi benéfica, porque eu conheci um monte de gente. Eu consegui aluno no Maranhão, no Amazonas, né? Mas eu comecei a estudar esse pessoal, Cristina, agora, e eu estou gestando essa, né? E o que dá para fazer dentro disso? Eu estou lendo o Latour, eu quero ler a Dana Haraway, que eu li umas entrevistas, eu ainda não consegui me decidir, sabe assim? Uhum. Mas eu sou um ciborgue
mas eu sempre gostei do mar, dos animais, né? E eu acho também que eu me sinto um animal também, né? Essa coisa até do vírus evidenciou muito a nossa natureza biológica, né? Os filósofos esquecem disso, né? Tem muita coisa... enfim, mas nós somos animais também, né? E morremos como animais, né? Então, essa é uma questão que você traz que eu estou ainda também em processo de digestão. E o que eu posso fazer, né? Porque todo mundo fala, o planeta vai explodir. Mas o que a gente pode, de fato, fazer, né? Como reduzir o consumo? Aonde morar, né? Enfim, eu não sei como é que se eu vou renunciar ao banho quente ou à luz. Também não sei o que vai acontecer com a humanidade, se vai... Está entendendo? Sim. Eu sei que nós estamos num momento bastante interessante até, né? Sim. Mas eu estou percebendo, querendo ver o que... Eu tenho visto muitos jovens artistas aqui em São Paulo irem para fora de São Paulo, né? Agora, o que vai sair daí, né? Tá entendendo? Sim. Enfim, eu estou nessa... como eu falei para você, o meu cachorrinho é o meu lado animal aí, né? Ele é meu filho, eu não tenho filho, eu falei, ele é meu filho, né? Mas eu espero reencontrar vocês depois de ter lido, como eu estou mais intelectual, ter lido essa bibliografia dessas coisas aí. É legal. O que eu faço, para onde que eu vou, né? Alguém respondeu aqui, foi a Denise, disse assim, o que eu posso fazer, né? Você disse, ela disse assim, Denise Teixeira, escrever para nós. Então, isso aí, eu acho que você não parou de fazer e você nos trouxe um presente hoje, primeiro fazendo todo esse percurso seu, né? Como o Maúda falou, com essa coragem, com essa clareza. Eu queria te dizer que Maúda, essa que falou ali do lado do André, aquela que eu te contei, que fundou com a Lençol a escola da Rua de Namur, lá na Bélgica. Ela! Ela, Maria está aqui, foi aluna de Lençol, a Maria Antunes, que você conheceu, lá no Rio, tá abaixo, no meu painel está abaixo da Paula, não sei onde é que ela está aí no seu. E muita gente querida veio aqui hoje, nós tivemos 100 pessoas, que foi o limite, né, Ayane? Algumas saíram, depois entraram outras, foi um presente que você deu para nós, né? E eu reitero o que o João Carlos falou, né, o nosso reitor, eu não exagerei, que seria um presente. Não, agradeço demais, Lúcia. Te agradecer, querido. Espero que a gente, que já fez tanta coisa juntos, fizemos até uma performance invisível, né, Sinara? No Sesc, lendo Marina Tsvetaeva, a performance invisível é um conceito e uma performance criada pela Sinara, e nós já fizemos isso juntos, então, que a gente continue nesse Far Away So Close e que a gente possa continuar conversando. Estou louca para ler esse novo romance. Obrigada de coração. Tá? Eu adorei rever vocês. Essa performance está no YouTube da Sinara lá e a gente lá. Está no YouTube isso aí. Vamos adorei rever os amigos, fiquei até emocionado aí de muitos sortes que eu nem vi alguns, porque senão ia ficar... Mas quando eu vi a carinha lá de alguns, fiquei muito feliz, né? De a Sinara, a Paula, né? O João, o Eric apareceu só uma fotinho. Apareci aqui um pouquinho. Rapaz, você tá bem, tá igualzinho, pô. Tô a mesma coisa, tô aqui te ouvindo. Você também virou intelectual ou mais ou menos? Eu não sei lidar com computador, vida virtual, tá tudo muito esquisito. Tá tudo estranho o mundo, né? É muita coisa, para entender isso aí é muito difícil. Então, gente, olha, queria agradecer muito a presença de vocês todos. Foi uma noite incrível com o Juliano e a gente, quem sabe, em outro momento você retorna. A Bahia, a UFBA são sensacionais, eu acho que você vai gostar de voltar nesse lugar e as pessoas também vão muito gostar de te ouvir. Obrigada, Gil. Obrigado, pessoal. Beijo grande. Tchau, Juliano. Até. Linda noite.